Então meu nome está aí, para quem não me conhecia, muito prazer ter vocês com a gente. A gente está numa série muito especial, nós estamos no mês do fall, né? Fall é o outono daqui. Só que Deus nos deu esse trocadilho com essas palavras, né, de fall, para também, né, nos caindo de amor. E temos falado sobre isso nesse período. Como eu disse na primeira semana, foi uma mensagem que surgiu no coração da igreja, através dos líderes, da importância de falarmos do assunto que estamos falando durante esses dias. E começamos essa série falando que a primeira coisa que precisamos de nos apaixonar novamente é por Deus. Ele é a base de tudo. Se o nosso amor por Deus estiver correto, se o nosso amor por Deus estiver na medida correta que nós devemos ter por Ele, todos os demais amores que vamos desenvolver na vida vai estar bem. Então nós começamos a falar sobre isso. Nós estamos baseando essa série em Mateus capítulo 22, onde Jesus foi questionado a respeito do maior de todos os mandamentos. E Jesus resumiu o mandamento dizendo que nós devemos amar a Deus com café. Quem não entendeu a piada, café com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Se eu faço isso na minha mente para me decorar os versículos bíblicos, eu ponho comida, porque comida eu lembro, eu gosto, aí eu decoro. Então, como é que a gente vai amar a Deus? Com café, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. E aí Jesus disse que nós devemos, o segundo mandamento é tão importante quanto esse, que é amar o nosso próximo. Preste atenção que o foco é o próximo, mas para que a gente tenha uma base, para que a gente tenha um medidor, como você ama a si mesmo. O foco não é si, o segundo não é amar a si mesmo, é amar o próximo. Mas como a gente precisa de uma referência desse amor, é amar a si próprio, como você se ama. E na semana passada nós falamos sobre isso. Então, primeira semana falamos de amar a Deus. Na semana passada falamos de amar a si mesmo. E nós apresentamos à igreja que a gente só vai aprender a se amar se a gente entender o que Deus fez por nós de verdade. Porque vai facilitar o seu amor pelo próximo. Vai facilitar, né, ou diminuir o seu nível de julgamento quanto ao próximo. Quando você entende o que Deus fez por você e como Ele fez por você, fica fácil de amar o outro, sem julgamento. Fica fácil de você olhar para as pessoas sem dizer assim, mas esse cara, essa pessoa. Aí você lembra quem você era. Quantos sabem o que eu estou falando aqui? Quantos são sinceros para dizer assim, pastor, não dava para me amar antes, nem eu me amava, não é verdade? Eu não tinha como me amar, eu era um sujeito difícil, mas eu entendi que o amor de Deus chega e remove coisas da minha vida. Ele removeu a minha natureza pecaminosa, ou está removendo todos os dias, através da ação do Espírito Santo, e me dando uma nova identidade. Foi o assunto que a gente falou semana passada. Porque eu começo a clarear o meu amor próprio, quando eu começo a entender quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Vire para alguém que ainda talvez não conhece, você vai ser boca de Deus e diga para ela, se é mulher, diga filha amada. Se é homem, diga você é filho amado. Você que me assiste, você é filho amado. Deus te fez. Salmo 139 vai dizer que de uma forma muito especial Deus nos criou. Você foi planejado por Deus, você é filho de Deus. Deus tem uma identidade nova para te entregar. Você é criatura de Deus quando nasce, mas quando você conhece o amor de Deus, Ele começa a se revelar a você. Ele vem e remove a sua antiga natureza de só criação, de só parte dos pecadores, e te dá um lugar à mesa como filho amado. Essa é a primeira coisa que Deus faz. Você começa então a se amar, porque você começa a se valorizar não pelo que fez, mas por quem você é, pela sua essência. Aí eu disse que a segunda coisa que Deus remove para que a gente aprenda a se amar são os nossos traumas e dores. Quantos vieram para Deus com muito trauma e dor e ainda está removendo na sua vida, né? De vez em quando a gente está espirrando os outros, algo que ainda é problema que está dentro de nós. E Deus está removendo isso todos os dias. Para que a gente aprenda a se amar, para que a gente aprenda a se perdoar. Você não é fruto do que você fez, mas daquilo que Jesus realizou por você na cruz do Calvário, amém? Ninguém pode te julgar pelo que você fez. Você é filho de Deus, amado por Deus e perdoado por Deus. E terceiro, eu disse na semana passada que Deus remove, né, também de nós a nossa mente antiga e dá-nos uma nova mente. E isso é importante porque a gente precisa viver em santidade. Não só somos perdoados e chamados para viver nessa nova identidade, mas somos agora chamados. Deus remove a nossa antiga maneira de pensar e nos dá uma nova mente, a mente de Cristo.
E quando você vê que alguém passa por todo esse processo porque você está passando, você começa a entender como você vai conseguir amar o próximo. Você olha para a pessoa e fala assim, mas esse cara nunca vai conseguir servir a Deus. E você olha para você, fala assim, eu também não conseguia. Mas Deus mudou a minha história, mudou a minha vida. E vai mudar dessa pessoa também. O tema de hoje é Fall in Love with Your Neighbor. Apaixone-se pelo seu próximo. Sabe o que isso significa? Que Deus quer que você ame de verdade as pessoas que Ele colocar no seu caminho. E amar, a gente vai responder essa pergunta hoje, não é ser simpático. Tem gente que acha assim, eu amo, eu já não mordo eles demais, eu já não faço cara feia. Eu amo as pessoas, eu não dou patada. E acha que ser simpático é amar. A gente vai entender que não é só isso. Tem gente que fala assim, pastor, só de não agredir ninguém mais já está bom demais. Não, mas isso não é amor. Isso não é amor. Amor também não é ajudar. Tem gente que acha que é só ajudar, né? E a gente vai falar sobre ajuda, é importante ajuda, mas não é só ajudar. Amor vai além disso. Amor também não é só evitar o mal. A gente tem que dizer de verdade o que significa amar ao próximo. E como a gente tem uma história na Bíblia que nos ajuda bem a entender isso, eu tenho ela projetada para você, eu acho que sim, senão você vai já abrir na sua Bíblia, em Lucas capítulo de número 10, versículo 25, também como a primeira história que eu contei na semana retrasada, ela é fruto de uma pergunta que fizeram a Jesus. Na primeira perguntaram a Jesus qual é o maior mandamento, e Jesus então explica que o maior mandamento é amar a Deus e amar ao seu próximo, como a si mesmo. E dessa vez Jesus vai contar uma história também para explicar sobre essa questão do amor ao próximo. Olha o que diz o verso de número 25. O intérprete da lei perguntou a Jesus, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu com uma pergunta. O que está escrito na lei? Vamos ver se você conhece a Bíblia. Ele diz, o homem citou, amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo se justificar, perguntou. Preste atenção, dá só uma pausa aqui. A gente é assim. Jesus fala para a gente claramente, a gente sabe qual é a resposta, mas a gente sempre tem uma justificativa no meio do caminho. Quantos estão comigo aqui entende isso? Amém? A gente sabe o que Deus quer de nós, mas a gente está, não, deixa eu perguntar se eu entendi mesmo. Quem é o meu próximo? Ou seja, Jesus, eu entendo a palavra, eu sei o que ela manda, mas quem é o meu próximo? Então Jesus contou a parábola. O homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, que o roubaram, espancaram e o deixaram quase morto. Passou por ali um sacerdote, viu o homem e seguiu adiante. Depois um levita também passou, olhou e continuou o seu caminho. Mas um samaritano, diga comigo, um samaritano. Glória a Deus. Aquele que era considerado inimigo, impuro, aproximou-se, viu o ferido e teve compaixão. Cuidou das feridas, colocou sobre o seu animal, levou-o a uma hospedaria e pagou por sua recuperação. No final, Jesus perguntou, qual destes três parece ter sido próximo do homem caído? O intérprete respondeu. Jesus desenhou para ele, tá? O que usou de misericórdia. E Jesus disse, vai e faça tu o mesmo. Curva a sua cabeça, você que está me assistindo também, feche os seus olhos. Vamos orar para que Deus fale conosco através desta palavra hoje. Pai, eu te agradeço pela tua palavra que é viva e poderosa, como nós temos aprendido no estudo de Hebreus, mais penetrante do que espada de dois gumes, apta a discernir as intenções do coração e entrar, Senhor Jesus, no impenetrável e dividir, discernir e nos ensinar. Eu peço que hoje o Senhor possa falar com a tua igreja, essa palavra é específica para aqueles que te conhecem, que eles possam, Senhor Jesus, entender o que significa amar ao próximo, como o Senhor nos mandou amar.
Eu peço que essa palavra possa ser o eco deste amor que precisa de operar em todos os lugares nesse fim de tempo. Peço isso em nome de Jesus e todos possam dizer amém. Quem já esteve em Jerusalém, e eu estou pensando em fazer uma viagem logo para lá, se Deus assim permitir, para a gente poder ter uma nova experiência com a Bíblia colorida agora. Ao ler a Bíblia, vai lembrar da Bíblia que a gente viveu. Jerusalém fica numa colina, fica no alto morro, e você quando vai dirigindo para lá, você percebe, porque o ônibus, o transporte que você estiver utilizando, vai só subindo, vai só subindo, vai só subindo. E quem esteve lá conosco e esteve na primeira viagem, nós fomos a Jericó. Nós estivemos nessa cidade que hoje faz parte de uma região que está dominada pelos palestinos. E a gente percebe que é uma estrada que vai descendo de Jerusalém até lá. E há várias colinas, várias montanhas, várias rochas no meio do caminho. Nos dias de Jesus era muito mais complicado, porque a geografia do local dificultava o transporte rápido ou de grandes carruagens. Era preciso que fizesse a pé ou com pequenos animais essa viagem. E era muito comum, por causa das dificuldades da estrada, salteadores, ladrões ficarem no caminho para roubar pessoas que estavam indo ou saindo de Jerusalém. Então, quando Jesus conta essa parábola e refere-se à história falando dos dois lugares, as pessoas imediatamente colocaram ali nas suas mentes um local difícil. Eu me lembro que quando eu fui para o Brasil, depois de um ano e pouco nos Estados Unidos, nós voltamos à nossa cidade. Quem é de Goiânia vai lembrar desse nome. Eu me lembro que nós pegamos um táxi porque queríamos surpreender nossa família. Não queríamos contar, nós dissemos que estava indo, mas não dissemos o dia. E nós pegamos um táxi à noite, eu e a minha esposa. E ele falou assim, ela falou, lá vem ele. Mas é verdade a história, né? Eu só tenho que contar a história nossa. E aí, na hora que a gente entrou no táxi, onde vocês moram? Nós falamos. Ele falou, perfeito, estou indo para lá. E aí no meio do caminho ele falou assim, eu posso pegar a marginal? A minha esposa não sabia que eles tinham feito uma estrada paralela a um rio chamado Marginal. Ela disse, moço, está tarde da noite, a gente mora fora do Brasil já há um tempo, evita esse lugar que tem marginal. Mais ou menos isso. Evite lugar que tem marginal. Então, quando Jesus conta a história, agora vai ficar gravado na sua mente Jericó e Jerusalém, a estrada que tinha marginal. E naquele momento, então, eles falam assim, uau, é um local perigoso. E Jesus, então, conta essa parábola para dizer que naquele local, quem passava por lá, e a chave está aqui, ninguém queria parar quando estava fazendo aquela estrada, porque havia uma justificativa, havia um porquê, havia o perigo do local. Então não era simplesmente displicência, no caso aqui ele citou um sacerdote, um levita, não era dizer, olha, eles foram cruéis com o homem, não, o lugar era perigoso, ninguém, não era qualquer um, ninguém parava ali. Imagina um local, uma região perigosa que você conhece. Eu estive no Rio de Janeiro uma vez, eu me lembro de passar também por alguns lugares ali, e a velocidade ali tem que ser quebrada, porque não dá para passar devagar, era perigoso, né? Era tentar passar realmente por um local perigoso. Então quem passa com pressa, passava com velocidade porque era um local perigoso. Então os religiosos que viram aquele homem não estavam simplesmente negando o recurso de salvá-lo, mas eles entendiam do perigo. Então nós vamos ter que contextualizar o que eu vou falar hoje dentro desse conceito, porque Deus está nos chamando a parar e fazer realmente o que Ele nos mandou fazer, que é amar o nosso próximo. Mas há uma correria, há um perigo no meio do caminho, há algo que pode nos custar muito, se a gente parar e amar como Deus quer que a gente ame. Hoje eu quero te fazer uma pergunta, você ama a Deus? Você ama a Deus de verdade? Pastor, eu amo, senão eu não estaria aqui. Você talvez ama a igreja, mas não aprendeu ainda a amar a Deus. A verdade é, você ama a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E se de verdade você diz, Senhor, pastor, eu amo o Senhor é tudo na minha vida, amém. Você aprendeu a se amar, você perdoou todos os seus, entendeu quem você é hoje em Cristo, perdoou todas as suas falhas, entende que é pelo sangue de Jesus que você está neste lugar, que é Jesus curando as suas feridas, mudando o seu caráter, dando uma nova oportunidade de viver uma vida diferente.
Sim, pastor, eu entendo isso, eu já aprendi a me amar. Eu consigo olhar no espelho e falar assim, Deus, eu sei que eu não sou perfeito. Eu sei que eu não sei, eu sei que eu não sou quem eu deveria ser, mas graças a Deus eu sou melhor do que eu era antes. E você começa a dizer, olha, eu aprecio o que Deus está fazendo na minha vida. Amém. Agora você é chamado então para amar o teu próximo. E a pergunta que eu quero fazer agora é, você tem amado ao teu próximo de verdade como Deus te mandou amar? Como você prova que você ama alguém? Que você ama as pessoas diferente de você? Porque no contexto aqui fica claro que o homem caído no meio do caminho era diferente daqueles que passaram. Jesus não diz a sua origem, diz a origem daqueles que passaram e poderiam ter ajudado e não ajudou. E aquele que ajudou, que no caso aqui, para um judeu era algo inesperado. Jamais eles imaginariam que um samaritano seria a pessoa que teria o coração para ajudar, correria os riscos que correu para poder ajudar aquele homem que tinha sido espancado e roubado. E Jesus estava querendo chocar realmente as pessoas que ouviu. Como minha intenção hoje é te mostrar isso, é te chocar. Como nós falamos no primeiro culto e nesse, nossa intenção hoje é te deixar desconfortável. Então eu vou pedir para desligar o ar-condicionado, para ficar quente mesmo, para ficar agoniado mesmo, para você sentir desconforto. Porque se você é a igreja do Senhor, nós estamos vivendo um período muito importante da história. Eu tenho medo de falar sobre datas e dias, porque Jesus disse que nós não sabemos o dia e a hora. Mas Ele nos disse que nós perceberíamos os sinais. E está acontecendo muita coisa estranha na face da terra. Eu não sei se você está tão ocupado com na sua correria, né? Subindo de Jerusalém a Jericó, que você não está percebendo que algo está acontecendo. E que é o que parece que a gente não tem muito tempo. Eu conversava com a irmã ainda no culto, falei, irmã, eu não acho que a gente tem muito tempo. E não é um achismo, é uma percepção das coisas que a gente está vendo. Podemos estar errados? Podemos. Tiveram sentimentos semelhantes a esse, as pessoas que viveram a Primeira Guerra Mundial? Sim. Segunda Guerra Mundial? Sim. Holocausto? Sim. Pandemia, lembra quando nós estávamos na pandemia? A gente falou, dessa a gente não sai. Mas saímos, estamos aí sobrevivendo. Não sei os efeitos ainda do que vai ser depois de alguns anos. Mas parece que a gente saiu, parece que ali era o fim. Então não sei, mas os sinais que estamos vendo diante de nós são sinais muito sérios. Esse tratado de paz que ocorreu há poucos dias, não sei o que você achou, mas a atitude do presidente desse país está me deixando preocupado. Eu votei nele, tive que votar, tinha um ou outro, né? Eu tinha que votar, quem não vota é governado por quem vota. Então eu falei assim, entre aquela que estava lá, eu falei, Deus me livre, não vou votar de jeito nenhum. Então, menos ruim é esse, então eu voto nesse. Mas de algumas coisas que ele tem feito tem me deixado preocupado. E às vezes olhando assim, falei, talvez inconsciente, ele está preparando o caminho para o anticristo. E a gente tem que olhar isso, igreja, e acordar e falar assim, peraí, se o anticristo está vindo, o nosso Cristo que nós cantamos sobre ele também está voltando. Tem gente que está com medo, pode aplaudir, Jesus está voltando. Jesus está às portas. E é com essa mentalidade que a gente tem que partir, porque a gente foi chamado a partir. Porque os 12 apóstolos que receberam a mensagem de pregar o evangelho, saíam porque entendiam que a volta de Jesus era iminente, que era próximo, que poderia ocorrer nos seus dias. Se você não tiver um senso de urgência dentro do teu coração, que Jesus pode voltar a qualquer momento, tudo que eu vou falar hoje não se aplica a você, porque você acha que você tem tempo. Você acha que as coisas não vão acontecer. Mas olhe, eu não sei, hoje com as tecnologias avançadas, e principalmente AI, eu tenho muito cuidado, eu não tive como fazer fact check nesse fato que eu vou trazer. Se é mentira, me perdoem, mas eu achei interessante que eu vi rapidamente, foi de ontem para hoje, eu não tive como checar. Mas diz que no mesmo instante que estava ocorrendo esse tratado, diz que o Papa recebeu um cavalo de presente. Eu falei, gente, branco, eu vi que era branco, ainda eu falei assim, vai que é preto, né, Deus? Aí o branco já passou, pior ainda. Mas diz que ele recebeu um cavalo branco. E o que mais me chamou a atenção, como eu disse, não me compre isso como verdade, vai pesquisar também. Mas se é verdade, amanhã tem que estar todo mundo aqui em jejum e oração, porque as coisas estarão acontecendo muito rápido. Porque diz que o nome do cavalo, traduzindo para nós, é primeiro. Eu falei, não, isso é brincadeira, não é possível, está tão descarado assim, e a gente não está vendo.
Será que está tão aberto assim as profecias? Diante dos nossos olhos. Primeiro o tratado aconteceu, tá, queridos? O tratado é fato. E foi dito pelo aqueles que assinaram que entraremos num tempo de paz como nunca visto. E eu, quando ouvi isso, falei assim: paz, paz, de repente, repentina destruição. Eu falei assim: peraí, tem alguma coisa acontecendo. Está muito nítido. E se houve esse fato do cavalo, eu falei assim: esperem aí, porque o primeiro cavalo vem com a falsa paz. E depois dessa paz virá perseguição. E logo depois a vinda de Jesus. Como eu preguei naquela série, quem não assistiu, assista. Pastor, a gente vai ser arrebatado antes? Não sei. Viva como se fosse, mas fique preparado para depois. É melhor você estar preparado. O melhor jeito de viver. Não fica nessa aí que a garantia sou eu, não vai funcionar. Tá bom? É melhor você estar preparado. Porque dentro desse contexto que a gente vai poder falar do que vamos falar hoje. O samaritano viu a necessidade, viu o perigo que o mundo estava correndo ali, o mundo daquela pessoa, e se aproximou. E aqui está o ponto que a gente vai falar hoje. Amar o próximo começa quando eu decido me aproximar. Quando eu decido me aproximar. Não é sobre conveniência, é sobre compaixão. Não é sobre o que ele merece, é sobre o que eu decido oferecer. O amor não é uma teoria. Amor é movimento. Amém? Amor é movimento. Era para o grupo do movimento fazer uhul. Amor é movement. Tem que falar inglês. Amém? Conta a história, e isso virou até um livro e depois um filme, de uma família de Corrie ten Boom. Essa história é bem interessante porque durante a Segunda Guerra Mundial, esses que são holandeses resolveram abrigar judeus perseguidos durante aquele período pelos nazistas. Isso virou um filme, virou uma história muito interessante você assistir. E eles sabiam que poderiam ser presos, eles sabiam que poderiam ser mortos, mas o amor pelo próximo falou mais alto do que qualquer perigo que eles pudessem correr. E eles então fizeram isso por anos. E a mulher desse homem dizia assim, Corrie dizia: o amor é o argumento mais poderoso. Quando você ama alguém o suficiente para arriscar a sua vida, essa pessoa enxerga Jesus em você. Então o amor que nós estamos falando aqui é um amor sacrificial. Um amor que vai te custar algo. Um amor que correu o risco, o samaritano que parou. Ele poderia também ser assaltado, espancado e morto. Mas o amor de Corrie, o amor que nós estamos falando, é um amor que se envolve, um amor que movimenta-se. A história mostra dessa família que um dia eles foram descobertos. E eles foram presos e colocados dentro de um centro de concentração. E ali eles ficaram. E pela misericórdia de Deus eles sobreviveram. E foram fiéis até o final, expressando o amor de Deus. Pelo resto da vida eles proclamaram o perdão, o amor de Cristo, inclusive aqueles que o perseguiam. Então esse é o tipo de amor que Deus quer que a gente fale hoje. Amar o próximo é levar a sério a urgência do Evangelho, mesmo quando isso custa algo. Como é que eu sei que eu estou amando alguém? Como é que eu sei que eu estou obedecendo ao mandamento que Jesus nos diz, que é um mandamento, não é uma opção, não é uma sugestão, é uma ordem de Jesus. Amar a Deus é uma ordem, amar ao próximo é uma ordem. Como é que eu sei? Primeira coisa, amar o próximo é compartilhar o Evangelho. Romanos 10, 14 e 15 diz o seguinte: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Preste atenção na sequência revelada, ela é lógica. É a sequência missionária. Primeiro, para se crer tem que ouvir, para ouvir tem que pregar, para pregar tem que ser enviado. É uma sequência, é uma ordem que Deus logicamente nos deu. As pessoas precisam de ouvir a notícia que você tem. Mas como elas vão ouvir se ninguém está falando sobre isso? E como a gente vai falar sobre isso se ninguém dispuser a ir? E é isso que o Espírito Santo está falando conosco. Paulo está nos lembrando que o Evangelho depende de mensageiros.
As boas novas dependem de mensageiros, não de pastores, não de evangelistas, não de mestres, precisa de mensageiros. Você sabe o que é um anjo? É um mensageiro. Mensageiro. Nós, de certa forma, somos também anjos. Porque somos mensageiros. E olha que interessante, os anjos desejaram fazer o que eu e você fomos comissionados a fazer. Porque eles são mensageiros. Na prática, eles, por natureza, já disseram: olha, deixa a gente fazer isso. Anunciar é conosco. Mas Deus disse: não, será o homem que foi liberto também. Vocês não foram libertos como eles foram. Vocês não experimentaram esse amor como eles experimentaram. Vocês não vão poder falar daquilo que eu vou fazer na vida deles, como eles vão poder falar. Mas uma vez que eles experimentaram o meu amor, uma vez que eles foram libertos e aprenderam a entender quem são, eles vão ter prazer de falar disso a outras pessoas. Quando você conhece o amor de Deus de verdade, o que Deus fez com você, você anula toda a vida que você estava vivendo para cumprir esse chamado que Deus te deu, e você se sente um privilegiado de fazer isso. Você fala assim: como eu vou me calar diante do tamanho amor que fez por mim o Senhor? Eu preciso de anunciar. Deus decidiu usar pessoas para alcançar pessoas. Você é uma pessoa especial no plano de Deus para a vida de alguém. Você é a pessoa especial que Deus quer usar para alguém. O apóstolo Paulo, quando fala a respeito de enviados, ele está usando uma palavra bem interessante, que nós usamos muitas vezes sem entender, que é apóstoles. Que é a palavra apóstolo, que nós tiramos a origem de apóstolo, porque um apóstolo também é alguém enviado. Além do mensageiro, é alguém que é enviado, é um apóstolo. O ministério apostólico é isso, é alguém que foi enviado com uma missão. Todos vocês são apóstolos, porque vocês foram enviados com uma missão do Senhor, você que me assiste também. E nós temos que levar essas boas novas. Marcos 16:15 diz o seguinte, você conhece esse texto, está em Mateus 28:19 também. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho àqueles que você gosta. É isso que mandou aí? Porque senão estava ferrado, né? Quem que eu vi? Ah, eu não gostei desse. Não. Olha a cara daquela, misericórdia, não vou falar não. Deixa ir para o inferno. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Essa palavra faz parte da grande comissão e traz o ide, que a gente tanto fala sobre ele. Ide por todo mundo. E a ideia que a gente tem é que isso é uma missão específica. É uma missão que fala assim: vem cá, vamos orar para que você saia daqui e você pregue o evangelho. Quase que você foi numa missão evangelística para fazer só isso. Mas não é. A palavra está conectada com isso, enquanto você vai viver a sua vida, fale do amor de Deus. Vá viver a sua vida como você vive até hoje. E à medida que você estiver caminhando, à medida que você for, pregue o evangelho. Ou seja, esse ide é o seu estilo de vida. É o seu estilo de vida. Deixe as pessoas entenderem quem você foi e o que você é. Eu não consigo entender como é que um cristão, sabendo do perigo do inferno, se cala perante as pessoas que estão ao seu redor. Há uma grande história contada sobre Jonathan Edwards, que ele pregou um sermão tão poderoso, tão vívido, tão cheio de imagens fortes, que as pessoas ao final da sua mensagem abraçaram os pés das cadeiras, gritavam desesperadas porque elas viram como se o inferno estivesse aberto debaixo dos seus pés. E elas gritavam por salvação. Eu fico pensando, será que Deus vai ter que nos mostrar o inferno de forma tão vívica para a gente entender quão perigoso é esse lugar, quão triste é esse lugar e quão a passos largos as pessoas estão caminhando a esse lugar? Porque se nós entendemos o perigo do inferno, nós vamos ter que levantar rapidamente e dizer: nós temos uma missão rápida a cumprir. Nós precisamos de compartilhar, porque eu sei que eu estou amando quando eu estou compartilhando as boas novas do evangelho, para ajudar as pessoas a não ir neste lugar. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, 1 Coríntios, capítulo de número 9, verso 16, ele disse essa frase muito impactante. Ele disse: ai de mim, se não pregar o evangelho.
Paulo sentiu o peso dessa responsabilidade. Ele não queria estar perante o Senhor e olhar um dia para Deus e falar assim: por que você se calou com aqueles que estavam ao teu redor, sabendo que eles estavam indo para o inferno? Por que você ficou calado naquele dia, que você sabendo que aquelas pessoas precisavam de ouvir uma palavra de salvação? Por que você se calou? E Paulo dizia: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Era muito mais do que uma santa compulsão, era uma consciência profunda do seu chamado. Eu oro que Deus nos dê uma consciência profunda do nosso chamado, e que a gente entenda que a gente não está nesse mundo de passagem para ganhar dinheiro, para ficar aqui, ali. A gente está aqui para cumprir uma missão. Nós somos os apóstolos enviados por Deus para essa missão. Charles Spurgeon tinha uma frase muito impactante, você não vai gostar de ouvi-la. Ele disse o seguinte: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Eu não disse todo pastor, eu não disse todo evangelista, eu não disse todo músico. Todo cristão, ou você é um missionário ou você é um impostor. Eu não vou pedir para você virar para a pessoa do teu lado, mas dá vontade de perguntar para ele: aí, você é um impostor ou um missionário? Mas considere como essa pergunta foi feita para você. Considere como essa pergunta foi te trazida agora. Você está olhando para um espelho, olhando a sua cara e dizendo: você é um missionário. Ou você vai ter que dizer: eu sou impostor, porque eu não estou cumprindo o que Deus me mandou claramente, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu estou correndo, eu estou tão ocupado como aquele sacerdote, eu estou tão ocupado como aquele levita. Eu tenho as fazeres e eu vejo os perigos, eu não vou parar, eu continuo o meu caminhar. Eu não tenho tempo de parar de amar alguém que está indo para o inferno. Amar é você realmente dizer que eu preciso de pregar o evangelho. O bom samaritano não ficou esperando o ferido pedir ajuda. Nenhum lugar do texto diz que ele levantou a mão e pediu por ajuda. Diz que ele viu. Diga assim: eu preciso ver o perigo que as pessoas estão. Amém? Glória a Deus. Da mesma forma, nós não podemos esperar o perdido, queridos. Nós precisamos de agir. Deixa eu fazer uma pergunta hoje, coisa de pastor que não sabe deixar os diáconos trabalhar, né? Eu fui ali andar, vi aquela coisa ali que depois de abrir, tem que pôr de volta ali para não atrapalhar as pessoas a entrar. Mas quando eu peguei ela, aqueles dois objetos que eu estou falando do lado do batistério, quando eu peguei ela, que eu fui caminhar para lá, essa mensagem está ardendo no meu coração. E o Espírito Santo falou assim: quando é que vocês vão abrir esse batistério e parar de fechá-lo? Falou comigo. E eu estou jogando para vocês, porque não é só para mim não. Mas o Espírito Santo falou comigo claramente. Quando eu peguei, levei lá, fechei. Está vendo? Eu não pus ali para fechar. Eu pus ali para tirar do caminho. Mas o sentimento foi o Espírito Santo falando: o batistério dessa igreja está fechado, porque os cristãos dessa igreja não estão pregando o evangelho. E a gente precisa mudar isso. É tempo de amar. Fall in love. Amar o Senhor, amar a nós mesmos e amar aquele que está precisando de ser ajudado. Evangelho não é para guardar, é para compartilhar. Repita essa frase comigo bem forte. Evangelho não é para guardar, é para compartilhar. Isso é como eu sei que eu estou amando. Segundo ponto: amar o próximo é ser uma testemunha viva, porque eu vou explicar agora o que significa pregar o evangelho. Jesus falou sobre isso em Mateus 5, 14 e 16. Vós sois a luz do mundo, assim também brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Jesus disse que a luz não se esconde, ela ilumina. O verbo brilhar aqui carrega a ideia de tornar visível algo que está oculto. E eu estava de novo, na hora da mensagem do pastor Nenad, olhando para as luzes, ele pregando, eu olhando para as luzes, porque eu penso assim, eu preciso de visualizar o que Jesus falou. Eu falei assim: peraí, interessante, essa luz, ela não escolhe onde ela vai, ela não é uma luz projetada, ela não é como um canhão desse que especificamente olha um lugar. Ela, quando acende, ela ilumina todo o ambiente. Então ela não faz acepção, não vou iluminar naquele canto. Ela simplesmente é luz para todos os lugares. E aí Deus falava comigo, falou assim: nós precisamos ser esse tipo de luz.
Luz que toma todo o ambiente que você está. Todo o ambiente que você está. Sem foco, você não é luz de foco, você não é luz de palco, você é luz que ilumina toda a casa, porque essa é a ilustração que Jesus usa. Ele falou assim, é como aquela casa que pega a luz e não coloca debaixo da mesa, mas coloca sobre um lugar na casa que todo o ambiente é iluminado. Assim precisa ser o tipo de vida que você vai viver. Porque essa luz não está falando agora de palavras, mas de suas obras. De sua vida, da maneira como você está conduzindo a sua vida. Ela tem que ser um estilo de vida que as pessoas, ao olhar para você, seja visível, se torne claro o que você está vivendo para Deus. Aqui não tem agente secreto do Senhor, amém? Nossas ações devem revelar o caráter de Deus, não a nós mesmos. Não adianta falar de amor se o amor não estiver expressado em nossas ações. Foi por isso que Paulo em Filipenses disse, resplandeceis como luzeiros do mundo. O mundo está em trevas, porque a igreja tem falhado em ser luz nesse mundo. Se todos que estão me ouvindo aqui hoje, e aqueles que me assistem através, começarem a ser realmente o que Deus nos chamou para ser, as trevas vai ser cada vez mais dissipada. Porque nós somos chamados para ser luzeiros, ou seja, astros de luz. A palavra no original é essa, eu fui olhar, prósteres, luzeiros é prósteres. Eu falei, o que é isso? É a mesma palavra utilizada para estrelas, astros dos céus. E quando eu parei para pensar nisso, eu disse, bem, quem são as estrelas? Existem vários tipos de estrelas, mas em geral, não, sempre tem gente que vai para o Google, o pastor falou errado. Calma, filho, estou falando em geral, tá? Você que gosta, Google, quando eu estou pregando, tá Google. Presta atenção no que o Espírito Santo está falando. Em geral, estrelas não têm luz própria. Elas refletem uma luz de algo maior. As luzes que a gente vê não são delas. Algumas são de explosões dessas estrelas. Eu sei isso também, pesquisei. Ela explodiu e ela nem existe, você está vendo ela. Aquela estrela, ela já deixou de existir bilhões de anos atrás. Mas eu estou vendo ela, não, você está vendo a luz que saiu dela e está viajando. Nossa, essa você viajou também, né? Como assim? Fiquei doido agora. Meu irmão, vai estudar que você vai ficar doido. Aí você vai ver o tamanhozinho que a gente é. E um mundo tão expenso, Deus decidiu se importar comigo e com você. Isso me deixa louco. Mas aquela luz que você vê, quando não é fruto de uma explosão, ela está refletindo algo. Assim, é nesse contexto, quando ele diz, porque a gente não pode tirar um texto, uma palavra fora de contexto. Ele está dizendo, resplandeceis como luzeiros do mundo. Ele está falando, está vendo as estrelas? Elas estão iluminando o mundo, mas entenda que elas não têm luz própria. Elas iluminam ou refletem a luz que recebe de Deus. Daquele que brilha muito mais. É isso que nós somos chamados. Não é luz própria, não é sua glória própria, é a glória de Deus sobre a sua vida. É isso que Deus está nos chamando a ser, amém? Mas pastor, como é que a gente vai fazer isso? Pedro está nos lembrando. Quem? O apóstolo Pedro? Não o pastor Pedro. Ele disse, 1 Pedro 2,12, vivam de modo exemplar na igreja. Não, não era para pôr o texto inteiro, para ver se os irmãos conheciam o texto. Vivam de modo exemplar entre os gentios. Ele está falando com os judeus. Ele está falando com um povo que tinha lei, tinha um povo que tinha princípios, que tinham ordens, que tinham coisas que eles tinham que cumprir. Porque é fácil ser cristão na igreja. Pelo menos eu acho, né? Porque alguns esquecem na saída. Na hora de comprar um almoço, já esquece. Né? Já esquece no estacionamento, já esquece quem é. Mas em geral, as pessoas sabem o que significa. Nós temos que viver de maneira exemplar, mas não na igreja, é lá fora. Eu faço parte de vários grupos, por isso que às vezes eu demoro a responder alguns grupos. As pessoas acham que eu sou exclusiva do grupo que eles estão, né? Pastor, eu postei lá, o senhor não falou nada. Filho, você sabe quantos grupos meu nome está envolvido? Você tem ideia disso? Você tem noção? Só de eu ser pastor, me coloca lá assim de cara, né? Pastor, aí pastor, a gente postou lá, o senhor nem viu. Filho, não tem jeito. E às vezes eu vou ver, tem 50 escritos para trás. Eu falei, eu não vou nem viver, não vou ter mensagem para pregar, só ficar vendo os textos de vocês. Mas presta atenção, eu faço parte de alguns grupos. E nesses dias teve alguma brincadeira num dos grupos, não são de cristãos, tá? Eu também sou gente.
E aí alguém só escreveu, eu vi meu nome lá, porque foi hashtag, né? Aí eu falei, uau, interessante, estou sendo luz sem saber que sou luz. Só não vou te responder à altura por causa do Max que está aqui no grupo. Sei nem o que é o BO, sei que eu livrei o povo de uma briga. Sério? Que tipo de luz você tem sido? Se incomoda nos lugares que você está? Eu sempre disse isso, pastor Fernando. Você ficou sabendo disso? Eu falei, não. Mas como é que não... O pessoal falou isso, falou, pastor, não sei. Talvez é porque já sabe que eu não levo fofoca. Não gosto de conversa, já vou cortar logo, então não traz para mim. Se você está ouvindo, porque as pessoas estão te vendo como fofoqueiro. Corta isso. Tem que chegar, não fiquei sabendo disso. Não estou sabendo não. Não fiquei sabendo não. Por quê? Porque se chegar em mim já vai levar uma lambada logo. Para com essa conversa, você sabe da verdade? Sabe isso? Não. As pessoas me conhecem. No íntimo, você sabe que eu falo mesmo. Aqui eu sou mais leve do que eu sou na intimidade. Acredita? Mas é por isso, porque a gente tem que ser luz. A gente tem que dissipar trevas, coisas que estão ocultas, coisas que estão escuras. Você foi chamado para ser luz. Vira para alguém e fala assim, Deus quer que você seja luz em todos os lugares. A beleza do Evangelho ela é vista no cotidiano, queridos. Através da maneira como nós conduzimos nossas vidas. Eu amo essa frase de Francisco de Assis. Pregue o Evangelho em todo o tempo. E se necessário, use palavras. Se for preciso, abra sua boca. Se não, deixa a sua vida falar o Evangelho. Olha a trombeta já tocando. O sacerdote e o levita da parábola que Jesus contou sabiam da lei, mas não viviam o amor que a lei pede eles para viver. Não é o tanto que você sabe da Bíblia, é o tanto que você está vivendo esse amor aí fora. É o tanto que você está sendo luz através das suas obras. É o tanto que as pessoas estão vendo através de você. Pregar o Evangelho envolve isso, envolve você, a maneira que você vive. A maneira que você conduz, o seu testemunho. Por isso que um dos valores dessa igreja, a gente tem o nosso tempo, nosso tesouro, o nosso... Vamos ver se vocês sabem, estou vendo? Testemunho. Amém? Então, a gente tem o nosso testemunho como um dos valores dessa igreja. As pessoas às vezes falam para mim, para os pastores, eu conheci fulano de tal, da sua igreja, tal. Eu falo, não é não. É não. Já viu aquela velhinha daquele negócio? Não é não. Eu falo, não é não. Mas vai lá, não é não. Mas eu vejo ele lá, vai lá. Passa por lá. Está convertendo, mas não é não. Porque se for vai ser disciplinado na hora. Porque a gente tem um testemunho nessa comunidade, amém? A gente tem um testemunho, você tem um testemunho. E a gente precisa falar sobre isso. O samaritano não citou nenhum versículo, mas ele foi o próprio Evangelho encarnado ali para aquele homem. Não é chegar para as pessoas e falar textos bíblicos, é mostrar para elas quem Jesus é. Sua vida pode ser a única Bíblia que alguém vai conhecer. Deixa eu fazer uma pergunta. Se alguém observar a sua vida por uma semana só, vai ter vontade de aceitar Jesus? Sim ou não? Se a pessoa observar a sua vida por uma semana, vai perguntar assim, o que é que você faz? Você é diferente. Se você não tem ouvido isso, hoje Deus quer mudar a maneira que você está vivendo. Amém? Porque a sua luz não está brilhando. Terceira maneira como nós podemos amar. Amar o próximo é se importar com a necessidade e a eternidade das pessoas. Parece que está tudo dentro do contexto, né? Porque agora eu estou afinando o funil. É você se importar com a eternidade das pessoas. Tiago 2:15-17 diz assim, se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimentos de cada dia, e um de vocês te disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta? Presta atenção que a gente só vê a primeira parte desse versículo, que é uma parte, né, social da igreja, a gente não está vendo o contexto. Assim também, agora ele está falando de coisas espirituais. A gente pega a primeira parte, a igreja faz o quê para as pessoas que... Presta atenção, não é esse o assunto, ele está dando um exemplo. Assim também o que é a fé? Fé é algo tangível? Você pode mostrar para mim qual o tamanho da sua fé? Eu sei, irmão, vou parar de pregar, pode ficar tranquilo.
Fábio, obrigado, viu? Presta atenção, fé pode ser tangível? Não. Mas você precisa o quê? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras. Ele está dizendo o seguinte: nossa fé será visível naquilo que a gente faz pelas pessoas, pelo amor que temos por elas. Mas o objetivo não é as obras, mas sim a nossa fé, que é expressada através de obras. O amor verdadeiro é o que se envolve. Amém? Nós temos um amém? Vocês estão tão caladinhos? O amor é o que se envolve. O samaritano viu a dor, tratou as feridas, colocou o homem sobre o seu animal, pagou o preço e se comprometeu. Às vezes a gente esquece disso. A gente lê a história muito rápido. Mas eu não sei se você já tentou levantar uma pessoa do chão sozinha. Já tentou levantar alguém do chão sozinho? Tem técnicas, eu sei disso. Mas dá um trabalho. E não só isso, já tentou colocar alguém em cima sobre um animal e puxar esse animal com esse homem desacordado sobre esse animal? Não, pastor, eu nunca fiz isso, é loucura. Mas eu quero que você imagine o tamanho do esforço que esse homem teve que fazer. E não só isso, ele procurou um lugar seguro para aquele homem, um lugar que pudesse cuidar daquele homem, um lugar que pudesse tratar as feridas daquele homem, e se comprometeu financeiramente. Falou assim: olha, faz tudo que for preciso, e se faltar alguma coisa, quando eu voltar eu pago o resto. Eu estava ontem num almoço, conversando com as pessoas, estava na mesa, até surgiu esse assunto. Como me alegra às vezes poder ajudar pessoas que precisam. Como é gostoso, gente, ver o sorriso, ver a transformação, ver o impacto, que você ajuda alguém que precisa. Você fica feliz de poder ter sido um instrumento de Deus, alguém que fez a diferença. O amor também, ele olha além da dor imediata. Porque às vezes a pessoa está pedindo água, está pedindo pão, está pedindo, mas ela precisa de algo muito mais, que não sabe. Por isso que sempre que eu falo sobre fazer por alguém, vá além da necessidade física daquela pessoa. Talvez ela tenha uma necessidade muito mais profunda que não está sendo mostrada e que você precisa de apresentar a ela. Esse texto de Judas é muito forte. Olha o que ele diz, verso 22 e 23. A gente põe Judas 1 só para ajudar, mas só tem um capítulo, tá? É verso 22 e 23. Olha o que ele diz: compadecei-vos de alguns que estão em dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Sabe o que Judas está falando? Do inferno. É como se a gente estivesse aqui conversando e aqui fosse um lugar perigoso, e você está vendo a pessoa dar volta e passar por pé. Se eu estivesse pregando sem essa mesa e toda hora passando aqui, você ia estar prestando atenção na minha mensagem, mas meu Deus, o pastor vai cair dali. Você está vendo o perigo, fala assim: meu Deus, alguém vai lá e um diácono fala assim para ele que ele já está de velhinho, ele não está enxergando o chão, ele vai cair. E você ia ficar: meu Deus, agora ele cai. Você não ia nem prestar atenção, porque você ia ver o perigo que está ocorrendo. Pelo menos eu acho que você me ama, né? Alguns iam ficar assim: cai. A minha mente é muito fértil. Oh meu Deus, oh Deus, me ajuda. Eu prego e fico com essa mente. Mas presta atenção, é assim a vida. Tem gente que vai estar aplaudindo para os outros se ferrar, mas você tem a luz de Deus. Você vai ter que estar olhando e falar assim: meu Deus, eu gosto tanto desse cara, eu trabalho com ele, eu vou para a escola com essa pessoa, que cara bacana, que pessoa formidável. Ou então, não gosto muito dele, mas pior é o inferno para ele. Meu Deus, o inferno eternamente. Empurra essa pessoa dali, tira ela dali rápido, acuda, seja luz na vida dela. Arrebatar do fogo é uma imagem de urgência. A pessoa vai se queimar, ela vai se destruir toda. É puxar ela de lá às pressas, antes que ela se perca. Lucas 15:7, eu já estou terminando. A palavra de Deus diz que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Pastor, o que esse texto está dizendo? Explica para mim. A ênfase sempre será no valor individual e não na questão de multidões indiferentes. Deus não está preocupado com a quantidade, sabe, a multidão e aquela coisa. Não, Deus quer o indivíduo. Deus sabe pelo nome, Deus o chamou pelo nome, Deus sabe quem ele é. Cada alma tem um peso eterno, cada pessoa é importante. John Wesley dizia: faça todo o bem que puder, de todas as maneiras que puder, em todas as pessoas que puder, enquanto puder. Que vai chegar um tempo que a gente não vai poder mais. Vai chegar um tempo que tudo vai se silenciar, a nossa vida vai se silenciar, as oportunidades vão se fechar, a arca vai se fechar.
Mas enquanto o dia que se chama hoje, Deus te chama, faça o bem. Prega o evangelho através da sua vida. Leonard Ravenhill dizia o seguinte: a maior tragédia não é a morte, é uma vida sem Cristo. Porque uma vida sem Cristo leva... É igual eu vi essa semana: não morra 2 vezes. Achei legal isso. Só quem entende da Bíblia vai entender isso. Não morra 2 vezes. Ou seja, você pode até morrer fisicamente, mas não vai passar pela segunda morte. Essa não. Não morra 2 vezes. Não viva uma vida sem Cristo. Quem ao seu redor precisa de ouvir as palavras que está ardendo aí no teu coração, que você sabe? Quem são os nomes que durante essa mensagem Deus vai gerar no teu coração para que você comece a orar por elas e se importar com elas de verdade? É um ente querido, é um amigo, é um colega de trabalho, é um parente, é um marido, é um esposo, é um filho, que você precisa de falar urgentemente do amor de Deus. Amar o próximo é enxergar a alma dele, não só o rosto. Em conclusão, resumindo essa história de hoje, amar o próximo significa compartilhar o evangelho, sendo uma testemunha viva e cuidar das necessidades e da eternidade das pessoas. O amor, deixa eu te dizer, é o idioma do céu. Deus é amor, Deus não tem amor, é o idioma dos céus. E como seus filhos, nós precisamos de expressar esse amor, ter esse reflexo desse amor. Preparação dessa mensagem, eu pensava que eu já tive essa conversa várias vezes com pessoas e dizia assim: pastor, mas eu sou imperfeito, eu tenho tanta falha na minha vida, eu não vejo Deus me usando, eu não sei como Deus pode me usar. Eu sei que eu fui perdoado, eu sei que eu fui renovado, eu sei que o Espírito Santo está comigo, mas é tão difícil, sabe, porque eu sou imperfeito. E outra coisa, pastor, eu às vezes não vejo resultados. Eu faço, eu falo, eu explico, eu mostro, eu não vejo resultados. E aí eu me lembrei dessa história que uma vez eu aprendi numa escola, que achei tão legal. A história do missionário que foi para a Índia. E ele observava uma garotinha que ia todos os dias no rio pegar água num jarro. E ela trazia essa água no jarro, mas ele percebia que a maior parte da água derramava no meio do caminho. Uma, porque ela andava com peso e dificuldade, a água espirrava. E segundo, porque o vaso era todo rachado. E quando ela chegava lá, ele olhava assim e pensava: meu Deus, ela não vai ter quase nada de água para derramar. Mas ela não parava de levar aquela água. E esse missionário, nessa história dele, ele conta assim: eu percebi que apesar dela não ter sucesso sempre carregando aquela água, eu percebi que no caminho que aquela menina passava, gerou uma estrada pisada por ela, mas ao redor flores, porque ela regou o caminho com amor. Deixa eu dizer algo para você que está desanimado. Você é vaso rachado, você tem imperfeições, você caminha meio cambaleando com o peso da vida, mas as águas que você carrega, que é do Espírito, elas estão respingando no caminho que você passa, e elas vão deixar marcas para as pessoas que vão ver depois de você, e elas vão olhar, elas vão ver, e elas vão ver e falar assim: tem algo mudando no caminho dessa pessoa. A palavra de Deus diz que nós precisamos de calçar o evangelho, calçar o sapato, sabe? E você pode não estar pensando que está mudando a sua casa, a sua família, mas está mudando sim. As coisas estão mudando. Não desiste não. Você olha para o caminho e fala assim: está valendo a pena, tá? Porque antes era seco, era sem vida, era sem estrutura, mas pelo menos flores, pelo menos alegria, pelo menos cheiro agradável está ficando no caminho que você está passando com as águas vivas. Deus está nos chamando nesses dias para ser alguém que vai derramar amor neste mundo. Lá no seu trabalho, derrame amor. Lá naquele cara ranzinzo, derrame amor. Lá naquela pessoa, no seu roommate difícil, derrame amor. Que as pessoas, ao olhar o caminho que você passa, possam ver o amor de Deus nascendo, florescendo e trazendo vida. Deus está nos chamando a amar ao próximo. Quando a gente olha para a cruz, olhe para aquela cruz por um momento. Se a câmera puder focar nela, para as pessoas que estão assistindo ver a cruz. Nós vemos o maior exemplo de amor ao próximo. Jesus não era o dono daquela cruz. Jesus amou. O apóstolo Paulo diz que amou até o fim, morrendo naquela cruz. Nós temos o exemplo dado pelo nosso mestre.
Jesus viu a nossa ferida e se importou com a nossa dor. Ele viu o perigo que nós estávamos de cair no fogo eterno, e Ele veio nos socorrer. Ele pagou o preço, como aquele samaritano pagou o preço. Ele nos carregou como o samaritano carregou. Na verdade, a história é de Jesus, o não religioso, aquele que foi rejeitado, aquele que foi julgado pelos judeus. É o que fez a obra que todos nós precisamos de fazer como seus discípulos agora. Jesus desceu como o samaritano desceu para ajudar. Jesus desceu do céu para nos ajudar. O samaritano pagou com moedas, Jesus pagou com a vida. E você? Vai seguir o exemplo do seu mestre? Se você parasse hoje para pensar na sua vida até aqui, graças a Deus que você está vivo, que você pode mudar isso. E se por alguma razão você partisse hoje, você teria uma história no céu para contar da vida que você viveu para Deus? O que você conquistou, o que você realizou, o que Deus fez através dos seus talentos, do seu tempo, do seu tesouro. Vale a pena ser contado nos céus? Ou você, tudo que vai ter para dizer no céu, fala assim: pela graça fui salvo, isso não é dom de dose, é amor de Deus, é a graça de Deus, eu não tenho nada para contar. Ou você pode dizer: olha, eu anulei coisas, planos pessoais, vitórias que eu tinha, histórias que eu queria escrever, para viver o amor de Deus ali na terra, para as outras pessoas que estavam ao meu redor. Eu oro que hoje o Espírito Santo possa falar isso com você. Quantos querem reabrir aquele batistério comigo ainda esse ano? Não depende de nós, preste atenção, eu sei disso. Mas pelo menos água eu vou derramar. No meio do caminho eu vou fazer todo o meu esforço. Eu vou carregar quantas vezes for preciso. Eu vou fazer quantas viagens for preciso. Mas eu vou derramar água na vida das pessoas. Essas águas que fluem do meu ser precisam de ser derramadas na vida de outros que estão sedentos. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça, eu vou orar por você. Eu quero te desafiar, de olhos fechados hoje, a pensar em alguém que ainda não conhece a Cristo. E se nem isso está vindo à sua mente, o Espírito Santo está falando claramente que você precisa de mudar o seu círculo de amizade urgente. E nós como igreja corremos um risco sério de se tornar somente religiosos, só ter contato com pessoas da igreja, só conhecer pessoas da igreja, só se manifestar com pessoas da igreja. Mas não é para isso que nós somos chamados. Tem que ter alguém no teu coração ardendo. Tem que ter alguém no teu coração que você pensa nela e fala assim: poxa, esse cara é tão bacana, eu gosto tanto dele, mas ele precisa de Jesus. Essa mulher, esse amigo, esse colega, esse meu parente. Eu queria que você pensasse nessa pessoa agora. Pode ser um amigo, um vizinho, um colega, como eu disse, um parente. Imagina essa pessoa perante o trono de Deus, do jeito que ela está agora. Como é que você se sente? Eu sei que não é culpa sua, não quero te gerar culpa, mas eu quero que você pense. Porque se você tivesse descoberto a cura para o câncer, você não ia guardar só para você. Você ia compartilhar com todas as pessoas. Você descobriu muito mais do que a cura do câncer. Você descobriu a saída do inferno e o caminho para os céus. Jesus é o caminho, a vida, a verdade, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Hoje eu quero que você ore por essa pessoa. Ore para que o Espírito Santo te dê graça. Ore para que você consiga acessar o coração dessa pessoa. Ore para que o Espírito Santo te dê acessibilidade a essa pessoa. E que ao se aproximar dela, você possa estar ardendo em amor por Cristo, por Deus, pelo seu chamado. E que você possa dizer a ela algo que vai, de certa forma, tocar o coração dela, porque o Espírito vai te guiar. Preste atenção que não é falar a Bíblia, é viver a Bíblia para ela, é ser luz para ela, é mostrar o amor de Deus para ela, é convidar ela a viver o que você está vivendo através do seu testemunho, é de servi-la, é de amá-la, porque amar o próximo é mais do que sentir, é se mover. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Que o Espírito Santo hoje nos faça bons samaritanos nesse mundo ferido, para que onde quer que haja dor, haja sofrimento, a gente possa manifestar compaixão.
Onde houver escuridão, que o Espírito Santo possa nos levar a ter luz. Onde houver morte, que floresça a vida eterna. Eu oro isso em nome de Jesus. Ainda de cabeças baixas, olhos fechados. Pode ser que tenha alguém aqui hoje que não entregou a sua vida para Jesus. Você está ouvindo eu falar, você não sabe por que está aqui hoje, mas o Espírito Santo tinha um encontro marcado com você. Há uma coroa no céu. A Bíblia fala a respeito que nós vamos receber a coroa que Ele vai nos dar, que tem lá a medida certa para ser sua. Tem alguém aqui que quer levantar a sua mão e dizer: pastor, eu não entendo muito sobre isso, nunca me considerei uma pessoa tão religiosa. Eu não quero pessoas que estão voltando para Deus. Eu vou abrir um apelo depois, tá? Eu quero pessoas que nunca disseram: eu nunca entreguei assim, com a minha boca, minha vida para Jesus. Eu nunca pedi perdão pelos meus pecados. Eu nunca nem entendi essa questão, me acho uma pessoa boa. Mas hoje eu sinto algo neste lugar que está me movendo a fazer o que o Senhor está me pedindo, pastor. Que é o fato de levantar minha mão para dizer: Jesus, eu quero entregar minha vida para Ti. Você foi batizado quando criança, mas você nunca decidiu, adulto, consciente, ciente que você morreu para aquela vida que você estava vivendo, mas publicamente aceitando que você agora vai viver para Deus pro resto da sua vida. Nunca fez isso. E você falou que você era uma pessoa boa, mas você está entendendo que sem Deus não há ninguém bom. E talvez você queira inaugurar com a gente esse ano ainda esse batistério. Tem alguém aqui hoje que quer levantar a mão e dizer: eu sou essa pessoa, pastor, eu sinto Deus me chamar. Tem alguém aqui? Por todas essas pessoas que estão nesse lugar, alguém que nunca fez isso. Eu te dou essa oportunidade porque essa eternidade que está sendo lhe proposta hoje, ela vale tudo, vale esse tempo que a gente está, vale tudo. É a sua eternidade que está em jogo. Alguém aqui, eu não estou vendo, está apagado as luzes, mas levanta a mão bem alta se tem alguém. Tem alguém aqui que nunca fez isso antes? Glória a Deus, todos já fizeram. Amém. Então deixa eu falar com você agora, que já fez isso. Por isso que eu falei, não levante a mão para arrependimento, nada. Arrependimento é entre você e Deus. Mas agora é a hora então, igreja, da gente mudar essa história desse mundo. É hora da gente se envolver na missão e largar um pouco de lado aquilo que vai ficar e vai perecer. É hora da gente estar realmente buscando estar mais como o Senhor e entregando a este mundo um amor que só Ele tem para dar. Eu quero te desafiar. Semana que vem a gente vai falar sobre amar a nossa comunidade de fé, que é a igreja. Eu quero te desafiar, semana que vem, não ficar em casa e não só vir, mas trazer alguém. Eu disse no primeiro culto que eu convidei uma pessoa para estar aqui hoje. Infelizmente ela me prometeu que vinha, mas eu vou continuar orando por ela. Eu encontrei uma pessoa essa semana, conversa vai, conversa vem, a gente é luz. Eu falei: vem estar com a gente. Ela me prometeu que viria, mas não veio. Mas eu não desisto. Eu derramei água na vida dela. E eu sei que ela vai estar aqui com a gente. E eu quero desafiar a fazer o mesmo. Não vem semana que vem de mão vazia, não. Coloque-se de pé, deixa eu orar por você. Que presença que está nesse lugar, amém? Quando sente que o Espírito Santo está mudando algo dentro de nós hoje, amém? Você que está nos assistindo, obrigado por ter ficado até aqui. Se a igreja se envolver, é o que o diabo não quer. Este mundo muda para melhor. As pessoas precisam de ouvir a mensagem. Quando a gente se levanta, como a gente, o mundo vai odiar a gente, vai se levantar, vai querer nos calar, vai querer até nos matar. Mas quem sabe, não foi para isso que o Senhor nos chamou. Para entregar a vida por aquilo que tem todo o valor, que é a vida no Senhor, amém? Levante as suas mãos, deixa eu orar por você. Pai, obrigado por essa presença que está nesse lugar. A nossa vida é tua, está em tuas mãos. E nós confiamos, Senhor, que a partir de hoje algo novo, belo, poderoso começa dentro de nós como igreja. E Senhor, a partir desse momento nós nos vinculamos totalmente com a missão que fomos chamados: amar ao próximo como nós mesmos. E que essa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, esse amor de Deus que nos compele a levantar esse movimento de amor ao mundo, e essa presença do Espírito Santo que vai estar nos acompanhando
durante todos os nossos dias, possa estar sobre todos vocês. Deus os abençoe. Saindo daquele portal ali, é o teu campo missionário. Comece a viver o que Deus te chamou para viver. Deus te abençoe, até semana que vem, se Deus assim permitir.